Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Eu gostaria de deixar uma breve reflexão sobre um texto da palavra de Deus que está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. É um texto muito conhecido. Eu gostaria de meditar com todos sobre uma reflexão que tem nesse texto. Eu vou ler apenas o versículo 14, mas o meu comentário ele vai abranger todo este livro. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Segunda Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Nós vivemos um contexto onde a palavra avivamento ela é pronunciada de maneira equivocada. Muitos gostam dessa palavra, mas não entendem o verdadeiro sentido dessa palavra. No texto que eu acabei de ler, nós vemos um claro exemplo de um avivamento a qual o nosso Deus trouxe sobre a vida de Salomão, sobre o povo de Israel. Essa palavra avivamento, ela não aparece na Bíblia. A palavra que aparece na Bíblia é aviva. Avivamento é o resultado que Deus ele traz sobre os seus servos. E essa palavra aviva, ela aparece lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E esta palavra, no original hebraico, vem do hebraico shairar. Shairar significa reviver, ser reanimado. Quando Deus aviva alguém, Deus está fazendo essa pessoa reviver, está reanimando ela. A pessoa que não teve um avivamento, ela se encontra em inércia, ela se encontra em morte espiritual. Mas quando Deus vem com seu poder e aviva essa pessoa, ela é reanimada, ela é revive pelo poder da graça de Deus. Avivamento é uma renovação espiritual que causa mais fervor e busca por Deus. Avivamento é a fome, é a sede, é o desejo, é o anseio que eu tenho pela presença, pela essência de Deus. Isto é avivamento. Algumas das características gerais do avivamento. Um senso da majestade de Deus. Olha o que o avivamento provoca em nós. Ele provoca em nós a consciência da nossa pecaminosidade pessoal. O avivamento vai provocar em nós um senso de pecaminosidade pessoal. Quando Deus vier com esse avivamento sobre a minha vida, ou sobre um despertamento espiritual, eu vou ter consciência de que eu sou um pobre, miserável pecador e que eu necessito da graça do Senhor Deus. Então, o primeiro efeito do avivamento, ele me deixa consciente de que eu sou um grande pecador. Depois, ele me deixa consciente da maravilha da salvação através de Jesus Cristo. Depois, e um desejo de que outros o conheçam. Então, o avivamento ele produz pelo menos 3 coisas na vida daquele que é avivado por Deus. Primeiro, a consciência de que eu sou um pobre, miserável pecador, de que eu necessito da graça de Deus. Segundo, a ciência de que eu só posso ser salvo através da obra e do mérito de Cristo na cruz. E terceiro, um desejo de que os outros o conheçam. O avivamento não é algo individual. Avivamento é algo coletivo que Deus traz sobre a sua igreja. Ele não fica só para mim. O avivamento ele vai provocar em mim um desejo que mais pessoas conheçam, mais pessoas sintam a presença do nosso Deus. Em tempos de avivamento, as pessoas estão conscientes da presidência do Espírito Santo sobre todas as coisas e sobre a vida de toda a comunidade. Quando o avivamento vier sobre os servos do Senhor, eles vão estar conscientes de que esse avivamento ele só pode ser produzido por Deus e é o Espírito Santo que preside este avivamento. Avivamento não é obra humana. Avivamento ele só pode ser feito se Deus assim o quiser. O avivamento não pode ser programado.
Deus vem com o avivamento quando ele bem entende e quando o seu povo se dobra, quando o seu povo se humilha diante da presença dele. Mas o contexto do capítulo 7 de 2 Crônicas é quando Deus, a Bíblia diz que Davi, ele tinha um desejo de construir um templo onde seriam oferecidos sacrifícios em honra ao Senhor. Mas Deus falou assim para Davi: Davi, você não vai construir o templo porque você é guerreiro, você é soldado de guerra e você tem as mãos manchadas de sangue. E por isso você é impuro e eu não vou deixar você tocar no templo que eu vou consagrar e será santo ao meu nome. Então, Deus avisa para Davi que ele não poderia construir o templo, mas que a sua descendência construiria. E a descendência de Davi que construiu o templo foi Salomão, filho de Davi com Batseba. Foi Salomão que construiu o templo em honra e glorificação a Deus, onde seriam oferecidos sacrifícios ali. E o capítulo 7 vai mostrar que Salomão ele conclui a construção do templo e ele vai agradecer ao Senhor logo após ele ter construído aquele templo. Ele faz sacrifícios ao Senhor para que Deus receba a oferta dele. A Bíblia diz que Salomão ofereceu 22 mil bois e 120 mil ovelhas como sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus respondeu do céu com fogo. O fogo, ele consumiu todo o holocausto e assim Deus estava confirmando que Deus agradava da atitude de Salomão para com Deus, que era de oferecer sacrifícios. E a Bíblia diz que a glória do Senhor foi tão grande ali no templo que os sacerdotes que estavam dentro não conseguiam sair e aqueles que estavam fora não conseguiam entrar. E as pessoas que passavam perto do templo, se tivessem alguma enfermidade, elas foram curadas pelo poder da glória de Deus. Então, na vida de Salomão, no capítulo 7 de 2 Crônicas, ocorreu ali um grande avivamento. Deus desceu sobre o seu povo. O avivamento produz em nós um desejo incessante pela presença de Deus, pela sua essência. O avivamento, ele não produz em nós um desejo pelas bênçãos de Deus, um desejo por tudo aquilo que Deus pode nos dar. Não. A característica principal do avivamento é sede, é fome por Deus, pela sua essência. Quando somos avivados por Deus, reconhecemos que somos miseráveis pecadores e que necessitamos desesperadamente do perdão que só Deus pode dar. Quando o avivamento vem sobre a vida de alguém, essa pessoa vai estar consciente de que ela é uma pobre, miserável pecador ou pecadora e que se não for a graça de Deus, ela está perdida. Então ela corre para Deus para que essa graça o alcance, para que ela seja liberta dos seus pecados. O avivamento vai produzir isso na pessoa que recebe o avivamento de Deus. O avivamento provoca em nós retorno à sua palavra. O avivamento ele produz em nós um retorno à palavra de Deus. O avivamento transforma a nossa vida, nosso caráter, ao ponto de largarmos práticas que são mal aos olhos de Deus e submeter completamente à vontade do Senhor. Não tem como alguém dizer que foi avivado e continuou com a mesma vida de pecado. Não tem como alguém que foi avivado e não ter sido transformado. Muita gente entende que avivamento é falar em línguas. Avivamento é pular, é rodar, é chorar. Tudo isso é bom. Tudo isso pode ser manifestação do Espírito Santo. Mas o avivamento não é caracterizado por isso. Quando alguém é avivado, o seu caráter, a sua vida é transformada. Essa pessoa se arrepende dos seus pecados. Essa pessoa começa a enojar o pecado que outrora ela amava. Então o avivamento vai produzir isso. Aí nós vemos alguns exemplos de avivamento na Bíblia Sagrada. Primeiro, a decisão do rei Asa em dedicar o país de Judá a Deus. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Depois nós temos o avivamento como o arrependimento do povo de Nínive com a pregação de Jonas. Está lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 4 e 5. Depois nós vemos o avivamento na celebração da Páscoa no reinado de Ezequias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículos 21 a 23. E também nós vemos o avivamento no arrependimento e na renovação da aliança com Deus durante o governo de Neemias. Está lá em Neemias, capítulo 8, versículos 10 a 12. E por último, nós temos o avivamento
no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, lá em Atos 2, versículos 2 a 4. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, orando já há 10 dias, esperando receber a promessa que Deus tinha feito por intermédio do profeta Joel no Antigo Testamento, onde Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Esse dia chegou. Foi lá no cenáculo de Atos 2, onde o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Para finalizar, Deus disse a Salomão que se ele, a exemplo de seu pai, o seguisse fielmente, obedecendo todos os decretos, mandamentos e estatutos, Deus abençoaria seu reino. Então Deus faz uma promessa para Salomão. Deus diz para Salomão: Salomão, se você seguir o seu caminho direito, assim como o seu pai Davi foi direito aos meus olhos, eu vou te abençoar grandemente. Essa é a primeira promessa que Deus faz para Salomão. Em contrapartida, ele continua, Pois Davi havia feito uma aliança, pois Deus havia feito uma aliança com Davi, dizendo: um de seus descendentes sempre governará Israel. Então, Deus já havia feito a promessa para Davi, e essa promessa se cumpriu na vida de Salomão. E mais tarde, o Messias, ele veio da descendência de Davi, Jesus é chamado de filho de Davi, e o Messias é aquele que governará Israel perpetuamente. Mas em contrapartida, se Salomão e seus descendentes abandonarem o Senhor e desobedecerem os seus decretos e mandamentos, seguindo e adorando outros deuses, Deus arrancaria aquele povo desta terra. Deus fez a promessa que se Salomão seguisse o caminho do seu pai, em obediência, em glorificação e adoração a Deus, Deus abençoaria grandemente o reino de Davi. Em contrapartida, o reino de Salomão. Em contrapartida, se Salomão se desviasse dos caminhos do Senhor, não cumprisse os seus mandamentos, não cumprisse os seus estatutos, e fosse após ídolos, falsos deuses, Deus, ele arrancaria o povo de Israel daquela terra que Deus abençoou. Então é isso. Avivamento, ele precisa transformar o caráter, a vida. Avivamento, ele precisa ter retorno à palavra. Avivamento precisa ter humilhação, conversão de pecados. Quando o avivamento vier sobre alguém, essas características devem estar presentes na vida daquele que foi avivado. Amém? Muitos entendem que avivamento é apenas características exteriores. Tem características exteriores, mas o mais importante são características interiores, porque o poder do Espírito Santo trabalha no nosso interior, que reflete o nosso exterior. Se quisermos ser avivados, precisamos buscar a presença de Deus.